para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 22 ao versículo 34. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam e nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscais antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendeis os vossos bens e dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Queridos, para iniciarmos a mensagem desta noite, eu gostaria de fazer duas perguntas, uma correlacionada à outra, né? Qual é a prioridade na vida ao iniciarmos esse ano novo? Você ainda não pensou nesse assunto e está apenas vivendo o momento do recesso prolongado, que para muitos termina amanhã? Não pensou ainda na prioridade da sua vida para esse novo ano ou daqui para frente? Vejam só, meus amados, a fama, o dinheiro e os prazeres parecem prometer felicidade. O sucesso também parece prometer realização plena. E por essa razão que tantas pessoas, elas perseguem esses objetivos como realidade máximas de suas vidas. Mas será que essas pessoas vão alcançar de fato esses desejos? Por exemplo, nós, quando estávamos terminando o ano, que há poucos dias se encerrou o ano de 2024, quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem para nós, os amigos, as famílias, até mesmo os irmãos da igreja, fazendo votos de final de ano, ouvindo frases assim, tudo de bom, felicidades, saúde, paz e prosperidade. Eu cheguei a ouvir assim, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, Pastor, que esse ano seja próspero para o Senhor.
Queridos, é muito importante observarmos uma questão mais relevante que a realização ou o alcance desses votos que nós ouvimos. E a questão importante a ser observada é a seguinte: será que as pessoas que alcançam sucesso, que alcançam esta aparente felicidade, a prosperidade e recebem tudo de bom na vida, será que elas se tornam realmente pessoas felizes e pessoas completas? Será? Eu lembro a igreja, e esse é o ponto de partida da mensagem de hoje, que não obstante os anseios da vida, os projetos, os desejos, os objetivos pensados e tratados, nós não podemos deixar Deus por último lugar em nossa lista de prioridades. Nós não podemos deixar Deus e as coisas de Deus por último. Na verdade, Deus e as coisas de Deus precisam ser tidas por nós como prioridades absolutas. Por isso, o conselho bíblico do ensinamento de Jesus Cristo, conforme nós podemos ler aqui nesse texto, que é o versículo, que é o capítulo 12 de Lucas, do versículo 22 ao versículo 34, tem como ponto de partida buscar, antes de tudo, o reino de Deus. Buscar antes de tudo as coisas de Deus. Buscar antes de tudo o próprio Deus na nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo explica a razão desta prioridade maior, ou dessa prioridade absoluta na nossa vida, quando ele diz lá no versículo 32 do capítulo 12, que eu quero que você localize aí na sua Bíblia mais uma vez. Ele diz assim: quando fazemos isto, ele diz: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não temais, ó pequenino rebanho. Esses ensinamentos, ou o contexto desta palavra que nós acabamos de observar, quando o Senhor Jesus disse, ele estava aqui falando aos seus discípulos, mostrando para eles que eles tinham uma jornada muito importante de vida a seguirem dali para frente. O Senhor Jesus Cristo gastou cerca de 3 anos ministrando, ensinando, orientando, mostrando aos seus discípulos o que seria deles dali para frente, em algum dado momento. E eles começam a exercitar os ensinamentos de Jesus Cristo, antes mesmo de Jesus voltar ao Pai ou de ser assunto aos céus, como nós vamos observar isso na sequência da narrativa dos evangelhos, quando o Senhor Jesus finalmente disse para eles: agora vocês estão prontos, vão a todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, ensinando-os, batizando-os, discipulando-os, preparando-os também para a vida, como vocês também foram preparados. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, Ele está enviando os seus discípulos, dizendo exatamente isso para eles. E isso caracteriza o seguinte aspecto: vocês são enviados, ou vocês estão sendo enviados a um mundo difícil, onde as pessoas más e circunstâncias exigentes testariam, ou testará a fé de vocês. Vocês vão e vocês serão testados. E por isso Jesus procurou prepará-los com toda a honestidade, com toda a transparência, de forma adequada. Pois a preocupação, Jesus vem dizer para eles: olha, a preocupação excessiva pode levar ao medo, e o medo pode levar à incredulidade,
E a incredulidade sempre vai levar ao fracasso, e vocês não podem fracassar. Vocês não podem fracassar na missão que estão recebendo. Jesus Cristo destacou que os corvos dependem de Deus, ele vai ilustrar desta forma para eles. Os corvos dependem de Deus para a sua alimentação, os lírios dependem de Deus para a sua beleza, as aves dos céus dependem de Deus para ter os seus alimentos. E então ele faz um desafio aos seus discípulos: se eles dependem de Deus para viverem, por que vocês não conseguem depender do Pai eterno para aquilo que necessitam? Por que vocês não conseguem depender de Deus para aquilo que necessitam? E esta pergunta, ela tem um elemento pedagógico, um elemento didático extremamente relevante, porque ainda não havia começado o grande desafio que eles teriam pela frente. Na verdade, os grandes desafios. E de fato, os discípulos, eles tiveram muitos desafios, eles tiveram e passaram por muitas dificuldades. A história bíblica nos mostra que todos eles morreram por amor a Cristo, por amor à missão que eles receberam, por amor ao Evangelho. Foram perseguidos, foram postos em cadeias, foram caluniados, foram castigados, sofreram horrores. E esta palavra de Jesus Cristo aqui, ela vem de encontro para lhes dizer algo muito importante para eles seguirem adiante. Em síntese, Jesus Cristo estava dizendo para eles, na jornada de vida que eles teriam pela frente, que eles precisavam de Deus, priorizar as coisas de Deus, priorizar o ministério, priorizar a evangelização, priorizar a fidelidade, priorizar a vida deles com o Senhor, a vida espiritual. Por isso eu perguntei no início da mensagem, qual a prioridade do irmão e da irmã nesse dia, ou nesses dias, ou nesses 5 dias do ano novo. Se você ainda não pensou, eu gostaria que você pensasse nesse assunto, a importância de você priorizar Deus, para você seguir adiante, para você enfrentar o que tem que enfrentar pela frente. Por isso, esta mensagem, essa questão, ela vem ao nosso encontro nesta noite. Sabe por quê? Porque raramente nós cristãos confessamos publicamente o pecado da preocupação, o pecado da inquietação, que muitas das vezes roubam a nossa confiança em Deus. Provavelmente, em algum momento do passado, talvez não tão distante assim do ano de 2024, que é aqui, nosso vizinho, né? De 5 dias apenas passados, talvez lá em 2024, em algum momento, você tenha perdido a confiança em Deus, perdido a confiança no Senhor, talvez até mesmo tenha se resvalado a perder o sentido da fé. O momento da sua vida talvez tenha sido difícil nos últimos tempos, e de fato nós acabamos não confessando isto, né? Nós preferimos chamar estas questões de problemas da vida, né? Os problemas da vida, né? Como é que você passou esse tempo? Tivemos uns problemas aí, mas problemas da vida, né? A gente prefere maquiar as situações que nos faltou fé, que nos faltaram fé, que nos faltaram confiança em Deus, as situações em que nós não oramos a Deus, que nós não buscamos a Deus, as situações que nós encaramos com carnalidade em alguns momentos, encaramos longe das Escrituras, encaramos e tentamos passar por eles, assim, com indiferença espiritual, sem discernimento espiritual.
e aí vieram as consequências por conta dessas circunstâncias, e nós simplesmente chamamos de problemas da vida, né? Mas são essas inquietações, ou essas preocupações, estas situações, que na verdade vêm a nos testar, vêm a questionar-nos, para verificarmos onde é que está o nosso coração. E aí então nós podemos e precisamos entender o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida, como elemento prioritário, né? Então, meus irmãos, qual é a importância para nós de um relacionamento com Deus? Qual é a importância para nós desse relacionamento com Deus? Jesus Cristo está nos ensinando nesta passagem que a importância desse relacionamento de confiança, de segurança, de prioridade das coisas de Deus na nossa vida, é que esse relacionamento vai afastar de nós o medo e vai nos trazer paz. Afasta de nós o medo e nos traz paz. E vivendo isto, o Senhor Jesus vem mostrar três aplicações, três ensinamentos de extrema relevância para isso realmente guardar os nossos próximos dias, guardar-nos nos tempos que nós temos pela frente. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus vem mostrar que esse relacionamento com Deus, esse relacionamento nos coloca ou nos alça à condição de amigos de Deus. Amigos de Deus. Lucas, mesmo capítulo 12, no versículo 4, ele diz assim: digo-vos, pois, amigos meus. Olha só, literalmente o texto fala, né? Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Não temais, amigos meus. Jesus chama os seus discípulos de amigos, e ele enfatizou esse relacionamento em seu pronunciamento de uma maneira muito mais profunda lá no capítulo 15, e você pode conferir isso no capítulo 15 aqui no capítulo 15 de João, versículo 13 a 15, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Meus amados, quando nós priorizamos Deus e as coisas de Deus na nossa vida, nós nos tornamos amigos de Deus. E temos Deus como nosso amigo. Aqui no grego, o texto original do Novo Testamento, a palavra traduzida indica como amigo, indica o sentido de um juiz amigo lá no tribunal, um amigo no tribunal. Imagine você tendo uma causa aparentemente impossível, uma causa que, quando tratada por juiz iníquo ou juiz de má fé, ele não vai te atender, ele não vai dar atenção. E quantas vezes nós perdemos causas tidas como justas? Essa pessoa a qual o Senhor Jesus diz aqui, se referindo à amizade, ele está dizendo é o contrário do inimigo ou do desconhecido, aquele que julga a sua causa com justiça, com verdade, aquele que vai te favorecer dentro da sua realidade. É mais ou menos como que se fôssemos amigos do rei, amigos da pessoa mais importante, que ouve os segredos nossos e atende conforme as nossas necessidades. Nesse sentido, nós voltamos nossos olhos lá para o Salmo 25, versículo 14, quando diz assim: olha, a intimidade do Senhor é para aqueles que o
temem, amigos íntimos de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quem anda com o Senhor, quem tem Deus como prioridade na sua vida, quem começa uma jornada, quem faz um plano, quem tem um objetivo a alcançar, quem tem desejos puros e santos no coração, quem anda retamente na presença de Deus, é amigo de Deus, e esse Deus é amigo também, e Ele cuida dos seus amigos. Foi por isso que Jesus disse aos discípulos que não temessem, aliás, que temessem a Deus, e isso derrotaria todos os medos deles. Isso derrotaria todos os medos deles. Lucas 12, versículo 4 ao versículo 7, nós lemos assim: digo-vos, pois, amigos meus, eu já li o versículo 4, né? Não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para os lançar no inferno. Digo-vos, sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vende 2 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Meus amados, ser amigo de Deus implica no oposto da situação e do nosso relacionamento com o mundo e com as coisas que há no mundo. Isso quer dizer que quem é amigo de Deus não é inimigo de Deus. Tem intimidade com Deus. Por quê? Porque teme a Deus, ama a Deus, caminha com Deus, vive com Deus. Meus amados irmãos, esta é uma questão extremamente central, ou é um aspecto prioritário na vida cristã. Temermos a Deus e andar na sua presença como seus amigos. Jesus está nos mostrando exatamente isto. O temor de Deus vence todos os medos. Salmo 112, o versículo 1 e o versículo 8 diz assim: bem-aventurado o homem que teme o Senhor, o seu coração bem firmado não teme o mundo, as coisas que há no mundo, porque as suas preocupações, os seus anseios, as suas buscas, os seus projetos não se posicionam, não se fixam naquilo que é falha, naquilo que decepciona, naquilo que fracassa, mas fixam-se em Deus, o Pai, o Senhor das nossas vidas. Por isso, queridos irmãos, começar o ano confiando em Deus e entregando a nossa vida a Deus e desenvolvendo a nossa amizade com Deus é o primeiro passo importante para essa nova jornada. A segunda lição que eu vejo nesse texto é que esse relacionamento ou esta intimidade com Deus nos coloca no meio do rebanho de Jesus Cristo, ou seja, nós nos tornamos ovelhas do pastor maior, do supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, voltamos os nossos olhos para o texto básico, que é Lucas, agora o versículo 32 do capítulo 12. Olha o que diz o versículo 32: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Esse relacionamento de discípulo com seu mestre, de discípulo com Jesus Cristo, nos faz ou nos torna ovelhas do seu pastoreio. A imagem de ovelhas e do pastor é encontrada, na verdade, dentro da Bíblia,
desde o livro de Gênesis até lá no livro, até o último livro, que é o livro do Apocalipse. Em toda a Escritura nós vamos ouvir e vamos ler referências sobre pastor e ovelhas, referindo-se a Israel e a igreja, o Israel de Deus, o Israel espiritual. Não obstante, especificamente, o Israel, povo hebreu, ter tido também o cuidado especial do Senhor, o Pai do céu. Mas, israelita espiritualmente falando, são todos aqueles que nascem de novo, que se convertem, que são feitos filhos de Deus. Então, as ovelhas, elas são, e a referência bíblica a ovelhas, nos mostra o quanto elas são indefesas. Veja o Salmo 23 que foi lido agora há pouco: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou seja, o Senhor como pastor é aquele que cuida das indefesas ovelhas, leva para o pasto onde há riqueza de alimento, leva para as águas tranquilas onde podem tomar água sossegadas sem serem atacadas por feras, conduz pela caminhada, pela jornada do dia a dia, no trânsito necessário, com o pastor à frente conduzindo as suas ovelhas. As ovelhas recebem do Senhor o cuidado importante, o cuidado necessário. A ideia de ovelhas ainda se fixa em cima dessa ideia de que as ovelhas são indefesas e não muito preparadas. Elas precisam de um pastor para protegê-las e cuidar delas. O povo da fé sempre foi em número pequeno, nunca foi a grande maioria, o povo crente, vamos assim dizer. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a palavra de Deus diz, e o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, por essa porta larga. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com elas. Por isso que a palavra, o ensino de Jesus Cristo, diz muito para nós, quando nos chama de pequenino rebanho. E nós somos um pequeno rebanho. A grande maioria da população, onde está? O que está fazendo? Quantos estão buscando a Deus e preocupados com as coisas de Deus? O mundo, na verdade, queridos irmãos, admira os grandes números. Então, nos jogos de futebol, uma das coisas assim que sempre se destaca: quantos torcedores estavam no estádio naquele momento, né? Então, faz-se uma certa competição, aumenta-se o número de cadeiras, e lá lotam, são milhares de pessoas. Então, cabem aí, há estádios em que se consegue se colocar cerca de 100 mil pessoas para assistir uma partida de futebol que dura 90 minutos. Ou outros tipos de modalidades esportivas. E quando tem algum evento que tem poucos torcedores, ou com os portões fechados, né, há um grande destaque: estádio vazio, pouca gente. Meus amados, as pessoas que de fato estão interessadas em ser ovelhas do pastor Jesus Cristo, não é a maioria da população. E a própria Bíblia diz isso, conforme nós observamos, né? Então, Abraão e Sara, com seu filho Isaque, eles introduziram na humanidade o princípio da fé, o princípio do temor de Deus. Abraão é chamado justamente de o pai da fé.
E mesmo assim, Deus testou aquele casal que ficou sem ter filhos até a velhice, só na velhice que foi nascer o seu filho Isaque, e Deus disse que ele se tornaria pai de uma grande nação histórica, na linha do tempo da existência humana. As 12 tribos de Israel, por que não todos os israelitas, naquele tempo do Velho Testamento, são destacados? Mas são destacados 12 tribos, os 12 apóstolos. Por que não mais que 12, enquanto havia uma multidão de pessoas? 120 cristãos, conforme registra Atos capítulo 1, e o que eles fizeram, e o que aconteceu naquele momento. Olhando mais uma vez para o Velho Testamento, os 300 soldados de Gideão, por que não 300.000 soldados, mas só 300? As 5 pedras na mão de Davi, para enfrentar o gigante Golias. E talvez, na vida, o menor rebanho seja você e Deus, no dia a dia. E é então necessário que você se lembre que você é ovelha de Jesus. Não temas, ó pequenino rebanho. E em contraste com as grandes realizações do mundo, o ministério da igreja pode não parecer grande, mas mudará vidas para a eternidade. Eu gostaria, na minha vaidade, de ter esta igreja lotada de gente. Admiro as grandes igrejas, mas nós não podemos deixar de considerar o que diz o Senhor Jesus Cristo. O rebanho de Cristo, ele é pequeno em comparação ao mundo. Porque muitos preferem o caminho largo e espaçoso. Poucos querem o caminho estreito, difícil e apertado. Aqueles discípulos, eles estavam sendo enviados para uma vida, para um ministério, onde dificuldades aguardavam por eles, e eles seriam testados na fé. Hoje, queridos, nesse início de jornada que nós estamos, nós seremos testados na fé nesse novo ano que se inicia. Nós seremos colocados diante de circunstâncias difíceis, onde nós vamos precisar recobrar a razão da nossa fé, e nos lembrarmos que somos amigos de Deus e que Ele julga a nossa causa, e nos lembrarmos que somos ovelhas do pastoreio de Jesus e que Ele está cuidando de nós, nos alimentando, nos conduzindo diariamente. E assim nós teremos dado o segundo importante passo para podermos então vivermos a prioridade espiritual na nossa caminhada de vida. E por último, o que o Senhor Jesus Cristo está mostrando ainda para os seus discípulos, nessa questão do relacionamento deles, na vida espiritual deles, na vida cristã deles, Ele está dizendo ainda, esse relacionamento tornará vocês membros da família de Deus. Membros da família de Deus. As metáforas de ovelhas, família e reino refletem o panorama sociocultural oriental de toda a Bíblia, porque um sheik era rei, ele era governante e ele era tido como pai e pastor, ou seja, era como se ele estivesse, líder da tribo ou líder daquele grupo, ele fosse o responsável por cuidar de todos, como família. Um pai que cuida dos seus filhos, um pai que cuida dos membros da família, cuida de todos. Quem quer que creia em Jesus Cristo se torna filho do rei, e todos os recursos do rei estão à sua disposição.
estão à nossa disposição, porque o Senhor não apenas nos dá uma ajuda na hora que o calo aperta. Na figura da linguagem, Ele não nos dá apenas uma mesada ou uma ajuda mensal. Na verdade, Ele nos dá um cuidado, Ele nos dá bens muito generosos. O Senhor nos dá todo o seu reino. O reino de Deus é dado a nós. O reino de Deus é entregue às nossas mãos e nós nos tornamos membros desse reino. A Bíblia, lá no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha o que diz: aquele que nos ama, nos constituiu sacerdotes, nos constituiu reino. Então nós pertencemos ao reino de Deus. Por que se preocupar e por que ter medo quando temos disponíveis pela fé as riquezas da sua graça e as riquezas da sua glória? Por quê? Por que vivermos como se nós não fôssemos filhos do rei? Lembrem-se da parábola do chamado filho pródigo. Ele era pertencente a uma família. Ele tinha um pai que disponibilizava os seus bens, as suas riquezas, mas aquele jovem, aquele filho, resolveu deixar o reino do seu pai. Pega os bens que ele recebe, que ele tem ao seu alcance, chamados de herança, e vai procurar viver a vida dissolutamente. Ou seja, ele vai viver a vida na sua carnalidade, ele vai viver a vida no aspecto mundano do que o mundo pode oferecer, ele vai procurar satisfazer-se com as coisas do mundo, mas deixa a casa do seu pai, até que as riquezas que ele herdou, que ele levou consigo, cessam, e ele então passa a viver uma vida miserável. Ele passa a viver uma vida miserável. Meus queridos, quando nós nos afastamos do reino de Deus, do reino do Pai eterno, nós passamos a viver no mundo com aquilo que o mundo tem a oferecer, e passamos a receber as consequências daquilo que o mundo oferece, daquilo que nos envolvemos com as coisas no mundo. Mas se permanecermos na casa do Pai, Ele vai nos dar todo o seu reino como benefícios todos os dias. E é por isso que a parábola do filho pródigo, ela não se encerra com o filho quando ele passa a sofrer as consequências da desastrosa escolha que ele fez. Ele tem um estalar no seu coração de arrependimento, e ele volta para a casa do pai, arrependido. E arrependido ele pede perdão. E o que o pai, o dono do reino, faz com ele? Restaura-lhe a dignidade de filho. Oferece a ele nova oportunidade, disponibilizando para ele todos os seus bens. Faz uma grande festa para recebê-lo de volta. Esse é o reino de Deus. Ele nos disponibiliza, mas se nós não valorizarmos e não nos relacionarmos com Ele, de modo a sermos do seu reino, e optarmos em algum momento pelas escolhas erradas, Ele aceita de volta um coração contrito, arrependido e que o busca novamente. Mas, meus amados, nós não precisamos passar por isso, de ter que voltarmos arrependidos. Nós podemos usufruir das riquezas do reino cotidianamente, porque coube a Ele oferecer-nos o seu reino. O apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículo 3
a 14, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É isso que significa pertencer ao reino de Deus, viver no reino de Deus e usufruir das bênçãos do reino de Deus. E olha que Paulo então faz uma última aplicação, que está lá em Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, a riqueza do reino, segundo a riqueza do seu reino, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas ou de vossas necessidades. Irmãos amados, o início de um novo ano propicia-nos o privilégio de levar-nos a pensarmos sobre a relevância do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, que nos alça a condição de amigos de Deus. Eu não chamo vocês de servos, mas eu chamo vocês de amigos. O nosso relacionamento que nos torna ovelhas do pastoreio de Jesus. O pastor que guia, que protege, que ampara, que cuida das suas ovelhas. E a condição de nos tornar membros da família de Deus, pertencentes ao reino de Deus, com toda a sua riqueza ao nosso alcance. Eu termino esta mensagem dizendo assim: as ovelhas na Bíblia são facilmente assustadas, exceto quando o pastor está por perto, e o nosso pastor está sempre próximo. O profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10, falando sobre uma importante mensagem de Deus, escreveu o seguinte: não temas, porque eu sou contigo, nem te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Que esta palavra do Senhor se cumpra na sua vida, meu irmão, mas que você, meu irmão e minha irmã, considere o seu relacionamento com Deus como prioridade na sua vida. Não seja sorte, não seja acaso, também não seja azar, e não seja maldição, mas que seja confiança em Deus, e uma vida, uma jornada vivida debaixo desta intimidade com o Senhor. Lembre-se,
3 coisas importantes: amigos de Deus, ovelhas de Jesus Cristo, filhos, membros da família de Deus. Amém? Vamos baixar nossas cabeças mais uma vez. Vamos aqui agora. Eu quero te convidar e te desafiar a colocar-se diante do Senhor, o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus dos nossos antepassados, o nosso Deus atualmente, o nosso Deus de hoje, para podermos então viver uma nova jornada, caminhando com Deus. Oremos. Ó Deus amado, Jesus Cristo enviado, ensinou os seus discípulos, e nós, discípulos dos tempos de hoje, aprendemos com Jesus hoje a não temermos, mesmo sendo um pequeno rebanho. E ó Senhor, aqui nós queremos colocar nossas vidas em consagração ao Senhor, para vivermos na Tua presença, para iniciarmos, ó Deus, esse novo período, essa nova jornada da nossa vida, o ano novo, com novos propósitos espirituais, com novos compromissos espirituais, com a seriedade e a relevância da fé, com a busca da Tua vontade, com a submissão ao Teu querer e em disposição a aprender com o Senhor a viver. Ó Pai, que a Tua palavra pregada, os ensinamentos de Jesus Cristo trazido a nós hoje, venha nos fortalecer e nos encorajar, aliviando, ó Deus, e tirando de nós toda forma de medo, baixa estima, toda aquela forma, ó Deus, de pensar a vida com receio, toda a forma de vida, ó Deus, vivida na carnalidade, no pecado, que causam cada vez mais separações entre nós e o Senhor, trazendo-nos, ó Deus, para uma vida de relacionamento, de intimidade com o Senhor, através da fé, através da palavra, através da oração, através dos serviços consagrados, através da comunhão, ó Deus, na Tua igreja. Esteja, ó Deus, conosco e dê-nos esta bênção de vivermos, ó Deus, na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Eu convido os presbíteros que estão presentes e um dos diáconos, o diácono Rubem, para vir tomar assento à mesa, para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Queridos, uma questão que precisa ser lembrada sempre, e hoje eu quero mais uma vez fixá-la, é que toda a vida cristã, ela tem um viés principal, que é o fator espiritual. E é, por exemplo, o nosso relacionamento com Deus, conforme eu acabei de pregar, né? E a Santa Ceia, ela tem esse princípio espiritual na nossa vida, né? Veja que todo o ensinamento, ele trata desta questão espiritual, dessa questão interna, né, do coração, da intimidade, da fé, né? Mas a vida cristã também, a Bíblia vai nos ensinar, e do aspecto espiritual salta para o aspecto prático. Por isso, o alimento da palavra de Deus para o crente é um ensinamento que pode ser prático e precisa ser prático.
Precisa ser um ensinamento que não se restringe a uma bela oratória, um belo discurso, mas um ensinamento que desafia a gente a sair daqui e praticar, fazer as boas obras, né, preparadas por Deus para andarmos nelas, né? Então, esses dois aspectos são muito relevantes, a questão espiritual e a questão prática. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo, quando ele fala à igreja de Corinto, e todos os ensinamentos